Moisés, o notável líder do povo hebreu, foi impedido de adentrar a terra prometida devido a um de seus equívocos. Embora tenha contemplado a visão da terra desde o topo do Monte Nebo, não lhe foi permitido entrar nela. Com 120 anos, o líder veio a falecer após uma existência repleta de profunda conexão com o Criador. O próprio Senhor o sepultou em um local desconhecido, situado num vale da região de Moabe. No entanto, diversas pessoas, inclusive o próprio diabo, cobiçavam o corpo de Moisés, confrontando até mesmo as forças celestiais com o intuito de apoderar-se dele. Mas qual seria a motivação por trás dessa ação? Qual seria o objetivo de Satanás ao almejar o corpo de Moisés? E quem o impediu de encontrá-lo e tomar posse? Para compreendermos tais questões, é necessário ultrapassar os limites do conteúdo bíblico. Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Sou Gessé e é um prazer ter vocês comigo. Dando continuidade à história de Satanás, que queria porque queria o corpo de Moisés depois de morto. Mas por que ele queria? Fazer o que com ele? Fique até o final e entenda da batalha de Satanás com o arcanjo Miguel, que, na defesa do corpo de Moisés, ele usou todas as suas armas e seu poder. Do corpo de Moisés, não ousou proferir juízo infamatório contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Essa passagem é bastante intrigante, uma vez que relata a disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo do líder hebreu. No entanto, ao examinarmos o Antigo Testamento, onde a história de Moisés é narrada, não encontramos essa informação. Vamos observar o capítulo 34 do livro de Deuteronômio, a partir do versículo 5, onde encontramos o seguinte trecho: "Assim Moisés, servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Ele o depositou em um vale na região de Moabe, diante de Depeteó, e até hoje ninguém sabe o local exato de seu sepultamento. Moisés tinha 120 anos de idade quando faleceu, e seus olhos não enfraqueceram, nem perdeu sua vitalidade. É notável que ele partiu enquanto ainda desfrutava de uma saúde razoável, com olhos aguçados e espírito inabalável." Essa passagem menciona apenas que o Criador assumiu a responsabilidade de sepultar Moisés em um lugar que permanece desconhecido até hoje. Nem mesmo o povo hebreu, que foi liderado por Moisés durante toda a jornada pelo deserto, sabia onde ocorreu o seu sepultamento. Embora o livro de Deuteronômio não mencione o diabo em busca do corpo de Moisés, como Judas tinha conhecimento disso. De onde ele obteve essa informação para incluí-la em seu livro do Novo Testamento? Bem, esses eventos verídicos já eram conhecidos pelo povo judeu e considerados como eventos históricos. Inclusive, outro livro, considerado apócrifo, apresentava esse relato. Judas estava fazendo referência a um trecho da ascensão de Moisés, um texto que narra uma parte da história desde a entrega dos 10 mandamentos até a época em que o autor viveu. Nesse livro, encontra-se a menção da luta entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo do líder hebreu. Reconhecendo a veracidade desse trecho, Judas o utilizou. No entanto, surgem questionamentos sobre o assunto. Se esse livro contém um trecho tão importante e verdadeiro, por que não foi incluído na Bíblia?
A resposta é simples. Embora o livro possa conter fatos históricos relevantes para o povo judeu, ele não faz parte das escrituras inspiradas pelo Espírito Santo, de acordo com a perspectiva cristã. No entanto, a verdade é verdade, não importa onde esteja escrita. Judas utilizou esse trecho para embasar seu argumento. Embora o livro não seja considerado como inspirado, essa não foi a única vez em que isso ocorreu na Bíblia. Vários livros do Antigo e do Novo Testamento fazem referência a outros diversos livros que não fazem parte da Bíblia. Isso acontece porque esses livros são considerados importantes e contêm informações valiosas, mas também pode conter erros que os excluem das Escrituras Sagradas. Em outras palavras, embora o fato não esteja registrado em Deuteronômio, era de conhecimento do povo judeu e comprovado historicamente por outros textos, mesmo que não sejam considerados inspirados. Com base nessa fonte, Judas abordou o tema em sua carta. Continuando o assunto, precisamos resolver algumas inconsistências. No Antigo Testamento, está escrito que Deus mesmo sepultou Moisés. Em Judas, entretanto, parece que o arcanjo Miguel era quem possuía o corpo do líder hebreu. Como podemos conciliar essas ideias? É importante compreender que os anjos são servos e mensageiros do Criador. Esses seres celestiais são enviados para cumprir missões designadas pelo Criador. Quando eles agem, estão apenas executando a vontade de Deus. Portanto, afirmar que Deus sepultou Moisés através de Miguel não é exagero. Foi incumbido a esse arcanjo, líder das hostes celestiais e um dos poderosos guerreiros angelicais, cuidar do corpo do profeta até que ele fosse sepultado. No entanto, durante o cumprimento dessa missão, Miguel teve que enfrentar uma adversidade, a presença de Satanás. O diabo não desejava que o arcanjo completasse sua missão e sepultasse o corpo de Moisés com segurança. Provavelmente, Deus escolheu Miguel para realizar essa tarefa, justamente sabendo que Satanás tentaria impedi-lo. Como Miguel é uma autoridade, um poderoso anjo, ele poderia lidar com o diabo. Conforme o texto de Judas informa, Miguel usou o nome do Senhor para derrotar o inimigo. O anjo declarou: "Que o Senhor te repreenda." Isso deve ter sido mais do que suficiente para afugentar o inimigo. O demônio que esperava encontrar um corpo desprotegido foi derrotado e teve seu objetivo impedido. Mas o que ele faria com o corpo de Moisés? Qual era seu objetivo? Essa informação pode parecer um tanto obscura, mas podemos entender ao examinar as Escrituras. No próprio Deuteronômio 34, podemos encontrar pistas para responder a essa pergunta. Os versículos 10, 11 e 12 afirmam o seguinte: "Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, aquele que havia mantido comunhão face a face com o Senhor, realizando todos os sinais e maravilhas que o Senhor ordenou na terra do Egito, diante de Faraó, de seus oficiais e de toda a sua terra. E em relação a todas as obras poderosas e feitos grandiosos que Moisés realizou diante de todo Israel, os feitos desse homem eram verdadeiramente extraordinários. Moisés alcançou um nível de proximidade com Deus que nunca havia sido visto antes. Através de suas mãos, o Senhor realizou prodígios incríveis e fez coisas maravilhosas. Por essa razão, o povo o admirava grandemente
e acreditava que jamais surgiria alguém semelhante a ele. Alguns até mesmo o consideravam como um ser superior, quase divino. É claro que Satanás tinha plena consciência disso. Seu objetivo era recuperar o corpo de Moisés para, de alguma forma, enterrá-lo em um local conhecido por todos. Ele desejava atrair o povo, que já admirava o antigo líder, para o local de sepultamento de Moisés. Com uma lápide identificando o local, seria fácil iniciar a tradição de um lugar sagrado devido ao túmulo de Moisés. A partir daí, seria apenas uma questão de tempo para que o povo e seus descendentes começassem a adorar e até mesmo idolatrar Moisés. Sua sepultura se tornaria uma espécie de templo ou algo semelhante. Os feitos e a trajetória do líder hebreu teriam o potencial de desviar o povo de Deus, direcionando sua adoração a um ser humano. Esse era o objetivo de Satanás, fazer com que o túmulo de Moisés se tornasse amplamente conhecido. Ele desejava que o local se transformasse em um ponto de idolatria para o povo de Deus. Mesmo após testemunharem todos os prodígios realizados pelo Senhor no Egito, o povo de Israel acabou derretendo suas joias e construindo um bezerro de ouro para adorar como Deus. Se foram capazes de fazer isso com uma simples criação de metal, imagine o que fariam com um homem que havia aberto o Mar Vermelho. Para evitar que seu povo caísse nesse pecado, Deus enviou Miguel para sepultar o líder hebreu em um local desconhecido. Dessa forma, a nação poderia se concentrar na conquista da terra prometida, em vez de se preocupar com a morte e o sepultamento de Moisés. Mais uma vez, Satanás foi derrotado pela providência divina. Embora seja triste pensar que Moisés não entrou na terra prometida, sua punição não foi das piores, pois o Senhor o levou para o céu. Seu corpo pode ter sido enterrado em um lugar desconhecido na terra. No entanto, de acordo com a crença cristã, sua alma foi para o seio de Abraão, onde desfruta do descanso eterno.